Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, momento aí de muita apreensão e ansiedade do torcedor vascaíno. Hoje eu já fui lá na padaria do seu Joaquim, fui buscar o meu pãozinho com salaminho, mais aquela Coca-Cola esperta, e seu Joaquim perguntou: vai dar Vasco? Levem será o presidente do Vasco da Gama? E outra coisa, os torcedores do Vasco querem saber: vai ter reação aí no Campeonato Brasileiro da Série B? Pois é, a gente vai falar muito aqui sobre a situação envolvendo o Vasco da Gama aí na Série B. Vamos falar muito aí sobre saída de jogadores. Ontem explodiu uma bomba aí com relação a Germancano. E vamos falar, obviamente, sobre a situação de reforços, hein? Rossi querendo voltar para o Vasco da Gama. Edu se colocou à disposição para poder jogar no Vasco da Gama em 2022. E sobre a situação, claro, óbvio, da política do Vasco da Gama. Então, meus amigos, eu peço para vocês darem aquele joinha para impulsionar o nosso vídeo para uma quantidade maior de vascaínos. Se inscrevam no nosso canal, estamos quase chegando a 70 mil. Ajuda o Laureano aí para a gente ter voz ativa dentro do Vasco da Gama. E por favor ativem o sininho. Vamos lá sem demoras, pessoal. Vasco da Gama e Goiás. Meus amigos, Vasco hoje treina na parte da manhã, apenas um treinamento. Vasco jogou aí na sexta-feira, lá em Brusque, e já vai para campo amanhã às 20 horas, com transmissão aí do Sport TV e do Premier. Esse jogo é referente à 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E é o reencontro aí do Vasco da Gama com o Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, que é o técnico do Goiás. Marcelo Cabo treinou o Vasco da Gama aí no começo do ano. E é o seguinte, conhece muito bem o elenco vascaíno. O Vasco tem tudo para atropelar, né? Os resultados de ontem foram excelentes para o Vasco da Gama. O Náutico perdeu ponto, CRB perdeu ponto, o Guarani, inclusive o Goiás, perdeu para o Vila Nova na sexta-feira. E é o seguinte, a diferença do Vasco da Gama, que antes era de 10 pontos para o G4, ficou em 7 pontos. Isso é muito bom. E olha só, pessoal, o nosso adversário de amanhã é o Goiás. O Goiás está na segunda colocação, tem 45 pontos. Hoje o Vasco está na sétima colocação com 37 pontos. Se o Vasco vencer, encurta essa distância aí para apenas 5 pontos e bota fogo no campeonato. Perfeito? E é o seguinte, você torcedor do Vasco que tiver condições de ir a São Januário, vai, pessoal, amanhã, ingressos a partir de R$20 aí, perfeito? Os laboratórios estão a todo vapor fazendo os exames aí com relação ao Covid, exames de R$70 a R$140, ainda está muito caro, mas você que tem condições, apoie incondicionalmente o Vasco da Gama. O Diniz não vai poder contar com o Léo Matos, todavia
volta o Andrei para o time do Vasco. Vamos aguardar esse treinamento da parte da manhã para que a gente possa aí ver qual time que o Diniz vai colocar em campo. Perfeito? E ontem, meus amigos, estourou uma bomba aí de 2 jogadores que poderiam deixar o Vasco da Gama: Andrei e Germancano. 2 jogadores que já podem assinar pré-contrato, que a princípio o Santos teria interesse. O empresário do Cano desmentiu a matéria lá da OneFootball. Bom, enfim, a gente vai saber quem está falando a verdade quando acabar o contrato do Cano em dezembro. Fato que o Vasco já poderia ter se mexido para renovar com o Germancano, que é um ativo aí do clube e não precisa provar mais nada. Tem crédito com o torcedor do Vasco, apesar de estar passando por um momento aí adverso, na minha opinião. E com relação à situação de reforços, Edu, atacante do Brusque, se colocou à disposição para voltar. Ele que é cria aí do Vasco da Gama para o ano de 2022, hein? Vamos ver aí. Um jogador que para compor elenco até que dá. O que surpreendeu e agitou muito a torcida do Vasco foi a situação do Rossi. O Rossi, ele encabeçou um movimento lá no Bahia. O Bahia está passando por uma crise financeira muito grande. O Bahia joga hoje com o Internacional e os jogadores não concentraram em protesto aí ao atraso de salário. E o Rossi não está satisfeito lá em Salvador. Recentemente, o Rossi disse numa entrevista lá do Compilhado, abre aspas para ele, que quem joga no Vasco vira vascaíno, esquece. Quando sente o calor da torcida, os funcionários vira vascaíno. Eu virei, não fiquei porque não me pagaram. Queria ficar, tanto é que não coloquei o clube na justiça. E o Rossi, aí para amigos, para pessoas próximas, demonstrou interesse aí mais uma vez de voltar para São Januário. Vamos aguardar aí, de repente, tendo uma situação positiva aí na justiça. É um jogador que eu sei que o Leven gosta bastante. Mas é o seguinte, por falar em Leven, apreensão total aí no Vasco da Gama. Julgamento dia 28, às 13h30. Nosso canal fará a transmissão ao vivo desse julgamento, que terá sustentação oral dos advogados aí dos Templários. O julgamento ocorre às 13h30, hein, pessoal? Repetindo o horário para ninguém esquecer. Todo mundo ligadinho aqui no canal do Laureano, que a gente vai fazer uma live. E é o seguinte, se Deus quiser, vai dar Vasco. Confio plenamente na justiça, que o Leven vai assumir essa situação para que o Vasco saia o mais rápido possível desse caos total. E é o seguinte, torcedor do Vasco não está dormindo direito, não está comendo direito e está totalmente apreensivo. Eu sei como é. Mas deixem aí nos comentários, vocês estão confiantes sobre essa possibilidade de retorno do Rossi? O que vocês acham? Bom, com relação ao Edu, seria um bom reforço. E Vasco da Gama e Goiás, deixa o placar aí de vocês. Perfeito? Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!